Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de focar hoje, nós temos falado sobre o cálice da salvação. No dia 13 agora, nós vamos ter a Santa Ceia. Nós vamos ter o cálice do Senhor, o cálice da salvação, para aqueles que têm juízo, naturalmente. Para os que não têm juízo, que vão tomar a Santa Ceia de forma indiscriminada, naturalmente, essa ceia não vai servir para salvá-los, porque não estão colocando toda a sua vida, não estão fazendo um pacto com Deus, não estão concordando com Ele 100%. Então, por conta disso, essas pessoas ficam doentes, enfermas e até morrem, que é o que o apóstolo Paulo fala a respeito dos que participam da ceia, da Santa Ceia, de forma inadequada. Então, eu queria conscientizá-los o seguinte: todos os dias nós falamos aqui sobre a fé, sobre a salvação, sobre um texto bíblico que venha exortar, que venha consolar, que venha confortar, que venha livrar, que venha curar a alma. Mas todos os ensinamentos que nós temos passado para vocês só se torna, digamos, efetivamente concreto na vida de vocês se houver da parte de vocês uma obediência à palavra de Deus. Não é a mim, não é obediência a mim, não. Eu estou semeando a palavra de Deus, mas se não houver uma obediência a ela, se não houver um critério de um comportamento pessoal de acordo com ela, de nada adianta ter conhecimento bíblico. De nada adianta ter todas as informações bíblicas. Por isso que eu conto e eu sempre falo a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos dá a direção. O Espírito Santo é quem nos dá inspiração. O Espírito Santo é quem nos dá sabedoria. O Espírito Santo é quem nos dá conhecimento. O Espírito Santo é quem adverte, exorta, ensina, orienta. Então, minha amiga e meu amigo, preste bastante atenção. Invista a sua vida no recebimento do Espírito Santo. Porque se você diz, eu já tenho o Espírito Santo, mas a sua vida é insignificante, a sua vida é pífia. Se a sua vida não tem sabor, é porque o Espírito que está em você não é o Santo, o Santíssimo Deus. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele faz a diferença na gente. Ele faz do fraco forte. Ele faz confundir os loucos com aqueles que não sabem nada, como é o meu caso. Ele faz com que nós sejamos instrumentos nas mãos dele de forma eficaz. Então, você diz assim, eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. E aí, você olha no espelho, a sua vida é insulsa, o seu olhar, a sua maneira de ser, o seu gênio, o seu comportamento, os seus pecados, suas fraquezas, suas debilidades. Tudo isso mostra que o Espírito que está dentro de você não é de Deus. É um espírito enganador. E por isso a sua vida não muda. Então não adianta, por exemplo, você receber todas as informações que eu tenho sobre a fé, sobre a palavra de Deus, e não colocar essas informações em prática. E isso só é possível quando se tem o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, invista a sua vida no Espírito Santo. Não tem aquela
atitude arrogante, orgulhosa. Não, eu também já tenho o Espírito Santo. Se você não tem, você não tem. Ou você tem ou você não tem. Quando você tem, desculpa dar essa risada. Quando você tem gozo dentro de si. Você tem alegria, você tem paz. A paz está dentro de você, a alegria está dentro de você, não está do lado de fora. Do lado de fora você enfrenta guerras, é choro, é luta, é guerra, é uma batalha a cada dia. Mas dentro de você, quando você tem o Espírito Santo, você tem gozo, você tem alegria, você tem paz. Você tem paz consigo mesmo, você tem paz com Deus. Então não adianta a pessoa querer se convencer de uma coisa que realmente não acontece. Porque o diabo faz isso. O diabo faz a pessoa se convencer que ela é de Deus quando ela não é. E a prova de que não é a própria vida dela. É depressiva, né? Tem insônia, é nervosa, vive com medo. Quer dizer, todos esses sintomas contrariam a fé que o Espírito Santo nos dá. Porque a fé é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo para que nós venhamos lutar e vencer e chegar ao ponto de tomar o cálice da salvação e manter tomando esse cálice até o dia da nossa partida desse mundo. Então, quem tem o Espírito Santo, graças a Deus, eu fico feliz quando alguém diz, bispo, eu recebi o Espírito Santo mesmo, minha vida se transformou, eu era nervosa, eu era temperamental, eu era difícil de se lidar, mas olha só, minha vida mudou, eu sou uma outra criatura, e agora eu sei perdoar, eu sei o que é perdão, eu sei o que é tolerar, ter paciência, eu sei o que é ter domínio próprio. Quer dizer, os frutos que ela apresenta são, de fato, os frutos do Espírito de Deus dentro dela. Muito legal isso. Agora, quando isso não acontece, a pessoa é nervosa, ela é irritada, iracunda, ela é crítica, ela vive criticando os outros, ela sempre olha com maus olhos, ela sempre vê que o copo está meio vazio, ela nunca vê o copo meio cheio, ela sempre vê o copo meio vazio. Por quê? Porque o Espírito que está dentro dela não é o Espírito Santo. Então nós vamos fazer o jejum de Daniel a partir do dia 11, agora, dia 11, que quer dizer, a partir de meia-noite, ou da 0 hora do dia 11, nós estaremos num jejum. Eu vou estar com vocês também nesse jejum. Eu vou estar orando, eu vou estar também mentalizando o que o Espírito Santo quer de mim, o que ele quer que eu fale, que eu ensine, porque com certeza ele tem escolhido pessoas que estão sedentas dele e que verdadeiramente são sinceras, que reconhecem, eu preciso de ti, Espírito Santo, eu tenho necessidade, eu preciso mais de ti do que o ar, do oxigênio para viver. Então, pessoas assim entrem de corpo, alma e espírito, mergulhe nesse espírito do jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel são 21 dias em que a gente se isola, se exclui de qualquer informação secular, esporte, divertimento, entretenimento, qualquer coisa que venha desfocar nossa mente das coisas de Deus. É difícil. É melhor fazer um jejum de comida do que fazer um jejum de informações, é ou não é? Então, normalmente a pessoa quer sempre estar bem informada, pois é, nesses 21 dias ela vai estar mal informada das coisas que estão acontecendo no mundo. Ela vai estar informada apenas das coisas que acontecem no reino de Deus. Então, se você estiver interessado em receber o Espírito Santo para ser forte,
para vencer, para conquistar a sua taça, o seu galardão. O galardão que o Senhor prometeu a Abraão, o grandíssimo galardão que Jesus prometeu a nós, que prometeu àqueles que vencerem, e só aqueles que vencerem. Aos vencedores dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei um novo nome, uma pedrinha branca. Ao vencedor. Vencedor é aquele que se mantém salvo até a sua partida desse mundo. E só com o Espírito Santo é possível isso. Sem ele é impossível. Preste atenção. É impossível. Eu chego ao ponto. Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim, olha, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Porque as lutas aqui embaixo são muito renhidas, são cruéis, são destruidoras. E para você vencer, só com o Espírito Santo. Então vamos mergulhar nesse jejum no dia 11, a partir do dia 11 até o dia 31. E uma vez que você recebe o Espírito Santo, aí você vai nadar de braçada. Você vai ser uma outra criatura. Tá bom? Então, vamos mergulhar nesse Espírito. Vamos buscar o Espírito Santo. Aí a pessoa diz assim, ô bispo, mas eu já tenho o Espírito Santo. Eu sei. Se você já tem o Espírito Santo, eu também tenho o Espírito Santo. A obra que ele tem feito nesse mundo não seria possível sem ele. Então, mas por que eu vou fazer? Porque eu quero me unir com vocês. Eu quero me juntar com vocês. Eu quero ser um espírito com vocês. Eu quero estar junto com vocês em espírito. E a gente pode estar em espírito juntos, porque a partir do momento que a gente mergulha nesse mar do Espírito Santo, a partir do momento que a gente coloca toda a nossa força, todo o nosso pensamento no mesmo Espírito, nós nos juntamos e nos encontramos juntos diante do Altíssimo. E o Senhor Jesus, que é o batizador com o Espírito Santo, ele com certeza vai realizar esse sonho dele, esse sonho seu. Vocês vão se casar até o dia 31 desse mês, o último dia, quando nós teremos a vigília do Espírito Santo, a vigília do Ano Novo, né? A vigília do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos nessa fé. Mas não se esqueça, se por acaso você é aquela pessoa que é problemática, que é iracunda, que é uma pessoa invejosa, que é uma pessoa que olha com maus olhos, que é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Se você é uma dessas pessoas, então você tem necessidade do Espírito Santo, sim, mais do que eu, porque você está correndo risco de vida. E não se convença de que porque você fala em algumas línguas estranhas, você pensa que é o Espírito Santo, porque o diabo fala em línguas também. O diabo fala em línguas. Ele fala em línguas, ele rodopia, ele cai no chão, enfim. E as pessoas aceitam isso como se fosse uma coisa divina, quando na realidade é satânica. Bom, ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta. Às 9 horas com a Esther, estará comigo aqui, através do Facebook. Você é o nosso convidado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.